Vai ser inaugurada agora. Sejam muito bem-vindos à freguesia de São Domingos de Rana para a cerimónia de inauguração do Centro de Interpretação do Espaço Rural de Cascais, instalado no Casal Saloio do Outeiro de Polima. A requalificação deste edifício histórico, que começou a ser reconstruído no século XVI e foi alvo de sucessivas ampliações e reconfigurações até meados do século XX, permitiu a criação de um novo espaço dedicado à cultura saloia, em que as memórias da agricultura, da pecuária, da extração e preparação da pedra ocupam lugar de destaque. O Casal Saloio assume-se desta forma como um espaço em constante construção, cujo percurso expositivo procura destacar cada objeto, imagem ou texto selecionados como símbolos de um ofício ou hábito de vida. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, Dr. Fernando Ferreira Marques. Boa tarde a todos. Começo por agradecer ao Sr. Presidente da Câmara o termos retomado as obras de requalificação deste espaço e, sobretudo, o facto de termos finalmente concluído. Como muitos na Câmara sabem, e aqui à volta muitos vizinhos acompanharam, este foi um espaço que foi comprado há muitos anos para a Câmara, que teve várias intervenções e que estávamos todos longe de sonhar que este espaço ficaria desta forma tão magnífica e que aqui conseguiríamos preservar aquilo que é a memória de um tempo que faz falta que fique assinalado e que fique gravado na memória da nossa comunidade. E, portanto, quando em 2016 fiz um memorando ao Sr. Presidente da Câmara, provavelmente ele já nem se lembrará desse momento, a explicar o que a Câmara já tinha aqui investido, as escavações que já tinham sido feitas, o dinheiro que se tinha gasto em limpezas. Estávamos longe, nessa altura, em 2016, de imaginar que este espaço ficaria desta maneira. E, portanto, aqui chegados, é importante não esquecermos os homens e as mulheres que muito contribuíram para que isto pudesse acontecer. E, portanto, não quero esquecer o arqueólogo e ex-colega Severino Rodrigues por todo o trabalho que aqui fez, na altura em escavações, permitiram perceber o evoluir desta casa e o evoluir deste espaço. E, portanto, agradecer ao Severino o que aqui fez, ao engenheiro Bernardo Pinto Gonçalves e à sua equipa, o trabalho que aqui realizaram nos últimos anos para que isto fosse também possível. Muitas vezes pensamos que os procedimentos para que estas obras aconteçam são fáceis e o acompanhamento das obras também são fáceis, mas como diz o outro, só eu sei que ele sabe que eu sei o que aqui ele passou para que esta obra chegasse ao fim. Também ao arquiteto Miguel Marcelino, que foi quem desenhou este espaço tão magnífico hoje. Queria dar-lhe uma palavra de parabéns, porque realmente quando se tem arquitetos com esta sensibilidade é fácil que os espaços fiquem fantásticos. E, portanto, queria também agradecer à Sara Aguiar e ao Pedro o trabalho que aqui desenvolveram, o carinho, a dedicação, o design, que já vimos e que todos vão ter a oportunidade de ver aqui dentro. E, portanto, o vosso habitual bom gosto ficará para sempre ao serviço da nossa comunidade. Por último, mas não menos importante, uma palavra de grande agradecimento ao João Miguel Henriques, a ele e a toda a sua equipa. São Domingos de Rana agradece-lhe muito todo o seu trabalho e ele, embora seja de relevante importância, para nós será sempre de excelência. E, portanto, quero-lhe agradecer muito a ele e a todos os que o acompanham, o excelente trabalho que aqui desenvolveram e que todos vamos ter a oportunidade de apreciar. E porque também é a cultura que aqui falamos hoje, importa dizer que o Executivo da Junta de Freguesia, desde que tomou posse, tem feito um trabalho muito importante na preservação da memória de algumas insígnes figuras da nossa freguesia, qual sejam o Ilírio Carapeto, o João Batista Coelho, o Armando Caracol, que nos dá o gosto de aqui estar hoje, e do João Aguardela. Temos realizado com as famílias um trabalho de recolha, um trabalho de inventariação, um trabalho de restauração de algumas das peças e vamos aqui ao lado, neste espaço museológico que estamos aqui a reconstruir e a melhorar e a fazer obras de ampliação,
deixar estas coleções para que todos possam perceber o que foi o trabalho, o que foi a vida e o que foi a obra destes 4 grandes elementos aqui da nossa comunidade. São Domingos é também um espaço de memórias, é um espaço com história, bem aqui ao lado, e eu espero que ainda durante o nosso mandato consigamos fazer aqui um passeio para que possamos chegar a pé até às ruínas de Freiria, porque faz sentido que possamos chegar às ruínas de Freiria a pé por um espaço que seja mais apetecível do que este que existe hoje, e portanto tenho a certeza que isso vai ser também uma realidade. E queria muito agradecer a todos por estarem aqui e dizer-lhes que vamos continuar a preservar e a tudo fazer para que os espaços que ainda restam na nossa memória, ainda restam na nossa freguesia, possam ser conservados, possam ser recuperados, requalificados e sejam postos ao serviço da nossa comunidade. Muito obrigado a todos os que estarem envolvidos nesta recuperação. Viva São Domingos de Rana, viva Cascais! Tem a palavra o Sr. Diretor da Direção Municipal de Conhecimento, Património e Promoção Cultural, Professor Dr. Salvato Teles de Menezes. Boa tarde. São umas breves palavras, porque já praticamente tudo foi dito pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, mas conviria a dizer que há quem tenha uma visão da cultura como uma realidade estática, elitista e centralizada, em que muitas manifestações mais ligadas à vivência cotidiana das populações são completamente descuradas e esquecidas. Não é essa a visão que impera em Cascais. Sob a orientação do Presidente da Câmara, Carlos Carreiras, que por sinal é também o responsável pela área da cultura, têm sido desenvolvidas políticas de defesa e promoção dessas vertentes, a par das outras atividades que são desenvolvidas pela Direção Municipal de Cultura e a Fundação Dom Luís I, que, de uma forma sistemática, tem permitido tratar essas questões que, por vezes, são esquecidas noutros municípios. Para isso, muito tem contribuído, naturalmente, o labor dos técnicos da Câmara Municipal de Cascais, e é absolutamente fundamental que eu, na minha qualidade de diretor municipal, faça aqui o elogio do trabalho, do labor desenvolvido por toda a equipa da cultura e aqui, em especial, pela equipa que é dirigida pelo Dr. João Miguel Henriques. Aqui, quem visitar agora este equipamento perceberá até que ponto é que a equipa dele, e naturalmente todos os outros que colaboraram com ele, fizeram um trabalho absolutamente excepcional. Portanto, é fundamental para quem tem responsabilidades dirigentes poder confiar nos seus colaboradores. E porquê? Porque sabe de antemão que a proficiência que os caracteriza, o domínio, o conhecimento das coisas, garantem que se obtenham frutos concretos. Por isso, aqui fica o meu muito obrigado. E disse. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras. Muito boa tarde a todos. Queria naturalmente cumprimentar o Sr. Vice-Presidente e as senhoras e senhores vereadores aqui presentes, assim como também o Sr. Presidente da Junta. Também já cumprimentei a Sra. Ex-Presidente da Junta. Cumprimentar-vos a todos vós e dar-vos as boas-vindas aqui ao Casal Saloio. Há dias, que, enfim, todos os dias dizem que são iguais, mas há dias que são mais iguais do que outros. E hoje comecei o dia com uma grande alegria e acabo o dia com um grande orgulho. Comecei com uma grande alegria porque hoje, ao fim de 50 anos de uma escola provisória, que ainda mais é a escola da sede do Conselho, a secundária de Cascais,
hoje finalmente a reunião de Câmara foi votada a adjudicação da construção de uma nova escola, exatamente no mesmo local, mas enfim com outras condições que manifestamente as que lá estão hoje nos envergonham a todos, ou pelo menos a mim envergonha ter uma escola naquelas condições. Isto depois já temos feito a requalificação, o alargamento, até a ampliação de todo o parque escolar que existe no município. Ficam agora a faltar esta nova escola da secundária de Cascais, juntamente com um alargamento mais profundo da Ibmocana, em Alcabidez, da Fernando Lopes Graça na Parede, embora o Sr. Presidente da Junta vá dizer que é em São Domingos de Rana, porque está exatamente na fronteira entre... Mas estão aqui os dois presidentes, portanto, eles que vão dirimir esta dificuldade. Mas, e também o Liceu de São João, com tanta tradição também no nosso concelho. E foi um momento importante porque se esperou 50 anos para resolver uma escola que começou e continuou como provisória. E agora deixará de o ser com estas obras. Por coincidência, termino o dia com um grande orgulho. Acima de tudo, eu já tive a oportunidade hoje, há pouquinho, de ver a casa, porque eu conhecia, acompanhei as obras, andei cá a ver, ao fim e ao cabo a minha função, a função de Presidente de Câmara é uma função de pica-miolos e, portanto, estamos sempre em cima para ver se as coisas andam. O tempo da nossa vontade às vezes não se adequa ao tempo em que as coisas conseguem ser realizadas e, portanto, aqui foi o engenheiro Bernardo Pinto Gonçalves e toda a sua equipa que ia levando comigo para que se acelerasse e para que nós tivéssemos capacidade para concluir mais cedo, mas de facto tive aqui no princípio, ainda há pouco estava a recordar isso, isto estava tudo degradado. Hoje, felizmente, há poucos dias, houve um vizinho que veio oferecer um espólio de fotografias, porque também serve para isso este tipo de equipamentos, é para a gente recuperar também algumas dessas memórias. E já agora, para todos que estão aqui, não precisamos de ficar com elas. Nós temos um arquivo histórico municipal digitalizado e, portanto, alguma coisa que vejam que pode ter interesse para que nós mantenhamos vivas as nossas memórias e a nossa identidade, são muito bem acolhidos, porque digitalizamos, em alguns casos até tratamos, e depois, naturalmente, se for essa a vontade dos proprietários, devolvemos o próprio material. Se já fizemos isso com o nosso foral de Dom Manuel, mais será que não façamos também com todos os outros registros e memórias que temos no nosso concelho. Mas, de facto, tive a oportunidade de ver, e este orgulho vem de um orgulho numa equipa de servidores públicos, de funcionários públicos, que muitas das vezes temos assim uma perspectiva de até dizer mal, é assim um bocadinho como contar anedotas, e aqui é um sítio que não é bom estar, não é politicamente correto eu dizer o que vou dizer, mas costumamos contar anedotas sobre os alentejanos, não é? Portanto, ou seja, mas de facto, e não é bom porque é uma terra de alentejanos, em que tem uma grande e boa, que nos ajudaram ao longo das últimas dezenas de anos a construir também o Cascais que somos hoje. Mas de facto, ter ver de facto, e há pouco eu dizia isso à colega responsável, também aqui por todo este equipamento, e ela dizia, Sr. Presidente, mas isto, acredito, foi feito com amor. Eu não tenho dúvidas nenhumas que foi feito com um grande amor pelo aquilo que se pôde aqui assistir, e portanto para mim é mais um motivo de orgulho, neste caso orgulho alheio, porque é sobre os nossos colegas da Câmara Municipal de Cascais. Pelo meio, já agora, e agora é em primeira mão, tive também uma grande alegria, que foi o Sr. Ministro da Cultura ligar-me para dizer que tínhamos fechado o acordo que andávamos a tentar já há alguns anos, e aqui também nas freguesias mais afastadas do litoral, neste caso Alcabidez, nós ficámos com um grande equipamento cultural, um excelente equipamento cultural, que é o edifício que ainda
acolhe a Fundação Elipse e as suas coleções, e portanto será muito importante para nós, porque a Câmara Municipal de Cascais, graças ao trabalho desenvolvido pela Fundação Dom Luís I, tem vindo a aumentar substancialmente o espólio. E já não temos sítios, lugares para guardar todos os quadros que, entretanto, esse espólio vai acolhendo. E por isso precisamos, não pode ser, como imaginam, um espaço qualquer, tem que ter determinado tipo de características que esse edifício da Fundação Elipse tem, e permitirá também ter uma zona expositiva que ali iremos ficar, para além da própria coleção lá residente, que, não sendo nossa, também estará disponível para fazermos lá coleções. Portanto, é um dia muito feliz e mesmo, eu atreveria a dizer, um dia dedicado a algo que é muito importante. É algo que tem a ver com o passado, tem a ver com o futuro, numa linguagem, num diálogo intergeracional, porque não só a escola vai permitir nós criarmos fatores de desenvolvimento, a educação é o maior elevador social que podemos ter, e, do mesmo modo, também termos aqui a memória e a recordação do passado, daquilo que são os nossos antepassados, que ainda há pouco estávamos ali a ver uma peça que está ali exposta com 4.000 anos, e, portanto, é falar com os cascalenses de há 4.000 anos a falarem com os cascalenses de hoje, e especialmente com as crianças das escolas que virão aqui visitar, e portanto estarão em contacto com aqueles que eles nem imaginariam conhecer, e muito menos ter algum registro dessas mesmas memórias. Do mesmo modo também que vão ter contacto com algo que não passou muitos anos, eu ainda não conheci estes termos na minha juventude, mas ainda há pouco estávamos a visitar o curral. Não é? Hoje em dia não temos currais, não é? Portanto não há, foi uma coisa que acabou, mas eu ainda, na casa dos meus avós, ainda tive essa oportunidade de lidar com estes termos e de viver estes mesmos termos. E nós reforçámos, e para nós é um dos pilares principais da estratégia municipal, com vista ao desenvolvimento futuro, este respeito e esta preservação da nossa identidade. Porquê? Porque nos dá a garantia, nós há uns anos, eu ia dizer há uns anos, há 9 anos mais concretamente, irá fazer agora no dia 7 de junho, evocámos e fizemos aqui um conjunto de cerimónias dos 650 anos do município. E tinha por trás uma outra ideia. Era que nós, de facto, naquela altura tínhamos passado por uma crise, que nós considerávamos que era uma grave crise, naquele caso uma crise financeira, e quisemos pontuar os 650 anos para demonstrar também a toda a comunidade que mesmo naqueles momentos difíceis há 2 patrimónios que nós não podemos perder: esperança e futuro. E portanto dizer que já tínhamos cá vivido 650 anos, outros 650 certamente viriam. Estávamos nós com alguma, ainda muito afastados, de saber que iríamos viver mais 2 crises, não é? Portanto, ou seja, uma crise pandémica e uma crise decorrente dos efeitos da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia. Portanto, é preciso também entender que hoje em dia nós, eu dizia isso também, que hoje estar nestas funções públicas, seja a nível nacional, seja a nível local, é um bocadinho como conduzir um carro com o pé no travão e um pé no acelerador. Um pé no travão no sentido de proteção e um pé no acelerador no sentido de acelerar para chegar mais longe e mais depressa. Quem conduz sabe que não é aconselhável travar e acelerar ao mesmo tempo. Normalmente faz peão, não é? Portanto, ou seja, há um despiste que acaba por ser provocado. Mas de facto nós temos que continuar cada vez a ter uma proteção, nomeadamente a proteção dos mais vulneráveis, mas sem deixar de continuar a acreditar que temos que apostar e desenvolver e criar condições para que no futuro aqueles que venham a seguir a nós consigam ter projetos de felicidade melhores e maiores do que os nossos próprios projetos de felicidade. E hoje também falar em felicidade nos dias de hoje é assim também algo que
já não nos entra muito bem na cabeça como é que é possível ser feliz. Mas é possível ser feliz, e numa coisa que aqui também está muito evidente, é que cada vez temos que ter mais capacidade para descobrir a felicidade nas coisas simples, não é? E não nas coisas complicadas, nas coisas que custam caro. Quer dizer, não é aí que nós temos que encontrar a felicidade. Estou certo, e terão a oportunidade de ver, está ali uma fotografia dos últimos proprietários, do último, naquele caso é da última, porque era uma senhora proprietária desta casa, e certamente nós conseguimos perceber que ela foi feliz nas coisas simples, porque também na altura não havia coisas complicadas para ser feliz. Portanto, nós temos que fazer este esforço também enquanto comunidade. Mas para vos dizer que estou muito satisfeito de finalmente chegarmos. Não demorou 50 anos como a secundária de Cascais, portanto, a Câmara comprou isto em 2008, numa visita que andei a fazer, nomeadamente em algo que caracterizava muito o concelho, que eram as auges, os bairros de género ilegal, que hoje ainda há algumas, mas já é um resquício muito pequenino, que também fica o mais difícil. Esfolar o coelho no rabo é sempre a parte mais difícil, mas de facto está a ser concluído, e que o vereador Nuno Piteira Lopes tem dado um incremento muito forte também nessa matéria. Mas andávamos aqui a resolver o problema das auges e vim aqui com a arquiteta Paula Cabral, que na altura era responsável por esse processo, e de facto foi em 2008 que acabámos por comprar esta casa. Estava toda abandonada, toda deteriorada. Tínhamos uma perspectiva de, mais cedo do que mais tarde, tê-la recuperado. Demorou estes anos todos, mas está recuperada, está feita, e está feita para a memória futura e para aqueles todos que vão aqui viver e aprender e vivenciar todo aquilo que hoje aqui nós deixamos, a nossa geração, as nossas gerações que hoje vivemos neste tempo e neste espaço, porque de facto é deste diálogo também de gerações que o nosso concelho foi sendo feito, que foi sendo construído e desenvolvido. E também deixar aqui uma marca, é que nós temos orgulho de ser Saloios, não é? Portanto, ou seja, normalmente há aquela coisa, da mesma forma como se tem por norma dizer mal dos funcionários públicos, ao contar anedotas sobre isso, também sobre os Saloios. Não, nós temos orgulho de ser Saloios. E também hoje aprendi, mas não vou revelar, porque vão ter a oportunidade de ler na visita que certamente alguns farão aqui à casa, de ver de onde é que vem o nome de Saloio, não é? E portanto, porque para mim foi uma surpresa absoluta. Estava longe de conseguir imaginar que tivesse vindo daí. Mas o que é certo e que fica também para a memória de todos é que eram desta região saloia que se alimentava Lisboa. E era desta região saloia que nós enviávamos também muitas das pedras que hoje fazem parte, não só de Lisboa. Ainda há pouco o professor João Miguel Henriques me dizia que estavam também na escadaria da Universidade de Coimbra. Portanto, era de facto daqui que se produzia tudo isso para embelezar as grandes cidades. Como sabem, nós não queremos ser cidade, tínhamos condições legais para pedir esse estatuto, mas preferimos ser vila, e ficamos muito satisfeitos de ter esta idiosincrasia que achamos que as cidades, entretanto, foram feitas e foram feitas de forma feia, e a vila sempre dá assim um ar mais composto a todo o nosso espaço envolvente. Mas já estou a falar demais, o que não é nada normal para quem me conhece, e percebe-se pelos risos deles que eles estão espantados de eu estar a falar tão pouco, não é? Mas desejar convidá-los para... Nós vamos agora descerrar a bandeira, convidá-los a todos a visitarem a casa. Andámos aqui lá dentro, cá fora, porque está lá a começar a chover, mas na verdade lá dentro não cabíamos todos. As casas, os casais salões não eram assim tão grandes, e na medida em que decidimos fazer cá fora, todos nós acabámos por iluminar e pôr o sol a brilhar de alguma forma para podermos fazer tudo cá fora. Por isso, muito obrigado, parabéns, e vamos visitar a casa.
Está assim então concluída a cerimónia protocolar, mas para nos dar um enquadramento e fazer uma explicação técnica deste Centro de Interpretação do Espaço Rural de Cascais, instalado no Casal Saloio do Outeiro de Lima, vai usar da palavra o Sr. Diretor do Departamento de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico, Dr. João Miguel Henriques. Boa tarde. A inauguração do Centro de Interpretação do Espaço Rural de Cascais, no Casal Saloio de Outeiro de Lima, é a concretização de um projeto há muito ambicionado pela nossa comunidade, que tem já a perfeita consciência de que a recuperação e a valorização da história e do património coletivos são um garante inestimável da nossa identidade. A requalificação deste edifício histórico começou a ser erigido no século XVI e foi alvo de sucessivas ampliações e reconfigurações até meados do século XX, permitiu assim a criação do novo espaço dedicado à cultura saloia que hoje apresentamos, em que as memórias da agricultura, da pecuária e da extração e preparação de pedra ocupam um lugar de destaque. Como nos relembra a saudosa doutora Miquela Soares, Sr. Presidente, eu vou traí-lo, porque eu trazia aqui já esta explicação do saloio. Para ser saloio, não necessitou o saloio de ser originário de Salá, cidade da Mauritânia, nem de canticar diariamente 5 rezas, chamadas Salá, nem de pagar, embora o pagasse, o tributo designado por salaio sobre o pão que fabricava. Bastou-lhe viver fora dos limites da cidade, habitar e arar o campo, transmitindo a designação aos seus descendentes. O espaço rural do concelho é, pois, para nós, orgulhosamente marcado pela figura do saloio, camponês que, arraigado à terra há gerações, se encontrava no termo de Lisboa, a quando a sua conquista por Dom Afonso Henriques, e que desenvolveria uma cultura própria, traduzida nos seus costumes, crenças, linguagem e vestuário. Foi desta forma o herdeiro da tradição árabe do amanho da terra, cultivando cereais como o trigo, a cevada, mas também a vinha, o olival e todo o tipo de produtos hortícolas. Casas, como a que hoje se abre ao público, expressam a robustez física e de caráter que sempre definiram o saloio. Eram solidamente erguidas em alvenaria de pedra, com argamassa de cal e saibro, quase sempre caiadas num branco alvo e frequentemente pontuadas nos cunhais, socos e vãos com barras de cor azul, amarela, vermelha ou cinza. Térreas, ou com 2 pisos, conforme a dimensão e as possibilidades económicas do agregado familiar, apresentam uma volumetria simples e cúbica, sendo rematadas por telhados moriscos, de 2 ou 4 águas, de duplo beiral e telhas de meia cana cuidadosamente argamassadas. A verdade histórica que esta recuperação traz de novo à luz do dia para a fruição de todos. Neste novo equipamento, consagrado à redescoberta da história da nossa comunidade, simultaneamente lúdico e pedagógico, os visitantes poderão, a partir de hoje, tomar contacto com as vivências de uma família saloia, através da recriação de ambientes e da exibição de objetos arqueológicos e etnográficos que traduzem a antiga ruralidade do concelho de Cascais e da freguesia de São Domingos de Rana. É este o momento de felicitar todos aqueles que trabalharam para a construção, para a concretização deste projeto, mas também para agradecer a quem nos apoiou desde o primeiro momento. Urge assim agradecer, antes de mais, ao Sr. Armando Freire, Caracol, e às Sras. Donas Luísa Freires, Ana Isabel Freires e Elizabeth Muchacho, que nos cederam algumas peças da sua extraordinária coleção. Sem o seu apoio, não teria sido possível montar a exposição permanente que poderão visitar em seguida. Queremos também agradecer a doação de peças que enriqueceram de forma determinante a coleção deste Centro de Interpretação, nomeadamente aos Srs. José Luís Duro, Celestino Costa, Manuel Pereira Moreira, Vítor Batista dos Santos Encarnação e ao professor José da Encarnação. Este projeto também muito deve à generosidade da Sra. Dona Guilhermina Valente e do Dr. Guilherme Cardoso, que nos cederam belíssimas imagens que reproduzimos no interior do Centro de Interpretação. Temos também de aplaudir o arquiteto desta obra, o Sr. Arquiteto Miguel Marcelino, que soube preservar as memórias do edifício, introduzindo-lhe uma marca de contemporaneidade
que o tornou mais funcional e apelativo. Este aplauso é extensivo ao empreiteiro e à fabulosa equipa coordenada pelo Sr. Engenheiro Bernardo Pinto Gonçalves, Diretor Municipal de Projetos Estruturantes, nomeadamente à arquiteta Marta Felizardo e ao Engenheiro Adolfo Bentes. Uma vez concluída a obra, foi possível dar início à musealização do edifício, projeto que nos enriqueceu extraordinariamente enquanto equipa, razão pela qual não podemos deixar de agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, e ao Sr. Diretor Municipal de Conhecimento, Património e Promoção Cultural, Professor Dr. Salvador Teles Menezes, pela honra que nos concederam de poder revisitar o concelho e a sua história em busca de tantos tesouros esquecidos. Permitam-me, por fim, que felicite a equipa do Departamento de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico. Em primeiro lugar, a Doutora Maria Conceição Santos e o Dr. Severino Rodrigues, colegas com os quais tive mais uma vez a oportunidade de trabalhar diariamente e que são, sem sombra de dúvida, a alma deste projeto pela sua imensa capacidade de trabalho e entrega total. Estendo as felicitações a todos os outros colegas que nos acompanharam neste desafio, ao nosso talentoso fotógrafo, João Pedro Cipriano, às diligentes Susana Oliveira e Anabela Caetano e à equipa do Núcleo de Património Histórico e Cultural, com especial destaque para as doutoras Carmen Pereira e Susana Pombal e para a recém-chegada Catarina Pereira. Juntemos, por fim, a esta lista em letras de ouro os nomes dos excepcionais designers Sara e Pedro Gonçalves e de toda a equipa de produção da Stripeline que gizaram e materializaram um projeto museográfico de que tanto gostamos. Agradecemos ainda a todos os colegas das outras unidades que nos apoiaram, nomeadamente das divisões de autoproteção, de infraestruturas de redes de sistemas, de manutenção e serviços logísticos, de transportes e manutenção auto, de trânsito e mobilidade, de saúde e segurança, de recrutamento e gestão de mobilidade, da estrutura verde e ainda da Cascais Próxima e da Cascais Ambiente. Este é, assim, mais uma vez e felizmente, um projeto partilhado, produzido para a comunidade, que terá por missão a preservação, documentação, investigação e divulgação de objetos e testemunhos que enriqueçam o conhecimento acerca das gentes de Cascais ao longo dos séculos, apostando na interdisciplinaridade e na diversificação das coleções, bem como na contextualização dos usos, costumes e funções dos objetos em exibição. Esperamos desta forma contribuir para a salvaguarda, valorização, comunicação e fruição da nossa memória coletiva, material e imaterial. Muito obrigado a todos e sejam bem-vindos a este novo centro.